Meus queridos netinhos, hoje eu vou compartilhar com vocês um segredo que guardei por toda a vida. Um segredo pesado, que moldou quem eu sou, que me fez carregar um fardo silencioso por décadas. E, diferente de tudo o que já contei, este eu escondi até de quem eu mais amava. Nunca revelei essa verdade nem para meus filhos, nem para meu marido. E agora, depois de tantos anos, talvez seja tarde demais para reparar os estragos que o silêncio causou. Mas eu preciso falar. Preciso finalmente libertar essa história. Quando eu era jovem, a vida me ensinou cedo que uma mulher precisava ser forte. Não havia espaço para fraquezas, para lamentações. Não reclamar, não chorar, não expor a alma, os medos, as inseguranças. Era uma armadura que eu vestia todos os dias. Uma lição que aprendi com a vida dura do campo, com as dificuldades que minha própria mãe enfrentou. A força era a única moeda de troca para a sobrevivência, para a dignidade. Eu casei nova, como tantas moças da minha geração. Era o esperado, o caminho traçado. Meu marido era um bom homem, trabalhador, honesto, mas ausente. Ausente de corpo, muitas vezes, pelo trabalho árduo que nos garantia o pão. Mas, principalmente, ausente de alma. Trabalhava muito, falava pouco, perguntava menos ainda sobre o que se passava dentro de mim. Nossas conversas eram sobre o tempo, sobre as contas, sobre os filhos. Nunca sobre nós, sobre mim. Eu cuidava da casa, dos filhos, das refeições, das roupas, das contas e do meu próprio cansaço, sozinha. A rotina era um ciclo interminável de tarefas, de responsabilidades que pesavam sobre meus ombros. E, com o tempo, a solidão começou a sentar comigo à mesa. Uma convidada indesejada, mas persistente. Dormia comigo, acordava comigo. Era a minha sombra constante. A minha companhia mais fiel naqueles dias longos e vazios. Foi nessa fase, nesse vazio que se instalou em minha alma, que algo aconteceu. Algo que eu nunca planejei, nunca busquei ativamente, mas também não evitei. Uma porta se abriu, uma fresta de luz em meio à escuridão que me envolvia. E eu, carente de afeto, de atenção, de um olhar que me visse de verdade, me deixei levar. Conheci alguém. Alguém que de repente parecia ver a mulher por trás da armadura. Alguém que me escutava com atenção genuína, que não me interrompia, que não me julgava. Alguém que perguntava como eu estava. Uma pergunta tão simples, mas que ninguém mais fazia. Ninguém mais parecia se importar com a minha resposta. E eu, sedenta por essa atenção, me abri. No começo era só conversa, palavras trocadas, risadas leves, um alívio para a alma. Depois, a conversa virou companhia, encontros casuais, olhares que se demoravam um pouco mais, toques que pareciam eletrizar minha pele. E quando percebi, eu já tinha cruzado uma linha. Uma linha que jurei nunca cruzar. Uma promessa que fiz a mim mesma, a minha família, a minha honra. Mas a solidão é uma força poderosa, meus netinhos, capaz de nos empurrar para caminhos que jamais imaginamos. Não foi amor, não da forma romântica que os livros e filmes descrevem. Foi carência, foi fraqueza, foi o silêncio acumulado de anos, a falta de reconhecimento,
A necessidade de me sentir viva, desejada, vista. Foi um grito mudo da minha alma que encontrou eco em outro lugar. E quando dei por mim, a culpa já morava dentro de mim. Uma culpa pesada que se aninhou em meu peito e nunca mais me abandonou. Era um segredo que me corroía por dentro, um veneno lento que eu bebia todos os dias. Pouco tempo depois, meu corpo começou a dar sinais. Sinais que eu tentei ignorar, que eu tentei racionalizar, que eu tentei esconder até de mim mesma. Mas a vida tem seus próprios planos, suas próprias formas de nos confrontar com a verdade. Até que não deu mais. As náuseas, o cansaço, a mudança no meu corpo não podiam mais ser negados. Eu estava grávida. Lembro-me de sentar no chão frio do banheiro, abraçando os joelhos, sentindo o mundo desabar sobre mim. As paredes pareciam se fechar, o ar faltava. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que dizer. E o pior, a pergunta que me assombrava, que me tirava o sono, que me fazia tremer. Não sabia de quem era o filho. A incerteza era um tormento ainda maior que a culpa. 2 vidas, 2 futuros. E eu, no centro de um furacão que eu mesma havia criado. Naquele momento de desespero, de pânico, eu tomei a decisão que mudaria tudo. A decisão que me condenaria a uma vida de segredos, mas que, na minha mente, era a única forma de proteger minha família, de manter a fachada de normalidade. Eu me calei. Disse a mim mesma que aquele segredo morreria comigo, que ninguém precisava saber, que revelar a verdade destruiria minha família, desonraria meu marido, mancharia a vida dos meus filhos. Era um sacrifício, uma penitência que eu estava disposta a pagar. Meu marido acreditou. Meus filhos nasceram acreditando que eram frutos de um amor puro e inquestionável. E eu segui vivendo, com um nó permanente no peito, um peso na consciência que nunca me abandonou. A criança nasceu, uma menina linda com olhos curiosos e um sorriso que me derretia. E eu a amei como nunca amei ninguém. Talvez por amor genuíno, talvez por culpa, talvez por uma mistura complexa dos dois. Ela era a prova viva do meu segredo e, ao mesmo tempo, a minha maior alegria. Os anos passaram, ela cresceu, virou mulher, virou mãe e eu virei avó. A vida seguiu seu curso e eu, com meu segredo bem guardado, comecei a acreditar que o tempo tinha vencido, que a verdade estava enterrada tão profundamente que jamais viria à tona, que eu levaria esse fardo para o túmulo e ninguém jamais saberia. Mas a vida, como sempre, resolveu cobrar, e cobrou da forma mais cruel e inesperada. Minha neta adoeceu. Algo sério, que os médicos não conseguiam diagnosticar. Dias de angústia, noites em claro, médicos, exames, perguntas demais, sobre histórico familiar, sobre doenças genéticas, sobre a saúde dos pais. E os resultados... os resultados não batiam. Histórico, familiar confuso, incompatibilidades que ninguém conseguia explicar. Uma nuvem de desconfiança começou a pairar sobre minha família. Meu marido me olhou diferente. Um olhar que eu nunca tinha visto. Um misto de dúvida e acusação. Minha filha me olhou com medo, com uma interrogação silenciosa nos olhos. E eu entendi.
Entendi que se eu continuasse calada, se eu continuasse a proteger meu segredo, alguém poderia pagar com a vida. Minha neta, a inocente, a que não tinha culpa de nada, estava em risco por causa de uma mentira que eu guardei por décadas. O silêncio, que eu pensei ser proteção, estava se tornando uma arma letal. Naquela noite, eu quase não respirei. Revivi cada escolha, cada momento de fraqueza, cada silêncio que me aprisionou. A culpa me sufocava, mas a urgência de salvar minha neta era maior. A verdade precisava vir à tona, não importava o preço. Na manhã seguinte, com o coração aos pulos e as mãos tremendo como nunca, sentei todos à mesa. Minha voz quase não saiu, embargada pela emoção, pelo medo, pela libertação iminente. Eu disse: existe algo que eu preciso contar. Algo que deveria ter sido dito há muito tempo. Quando terminei de contar, o silêncio que se seguiu foi maior que qualquer grito. Um silêncio pesado, carregado de mágoa, de surpresa, de dor. Minha filha levantou devagar, me olhou nos olhos e, com a voz embargada, disse algo que me quebrou por completo. Eu sempre senti que havia algo errado. Aquilo me quebrou. Quebrou a armadura que eu vesti por toda a vida. Quebrou a ilusão de que eu havia protegido a todos. Hoje, a verdade está dita. Nada voltou a ser como antes. Algumas relações mudaram para sempre. Feridas foram abertas. E o caminho para a cura será longo e doloroso. Mas minha neta está viva. E isso vale qualquer dor, qualquer arrependimento, qualquer preço que eu tenha que pagar. Eu conto esse segredo porque o silêncio parece proteção, meus netinhos. Mas às vezes ele é só o adiamento do inevitável. E o inevitável, muitas vezes, chega de forma cruel. Nunca contei isso nem para meus filhos, até agora. E agora eu me sinto finalmente livre.